Bom dia, bora dar início a mais uma narrativa. É, Na geopolítica, a gente tem um ambiente, de certa forma, mais otimista, apesar da incerteza que paira sobre o mercado, até porque o cessar-fogo no Líbano tem aumentado as esperanças de progresso no acordo com o Irã por parte dos Estados Unidos, e mesmo assim Israel segue atacando o Líbano apesar do acordo de cessar-fogo. Então o mercado ele segue girando em torno da incerteza, e os preços do petróleo futuro estão muito ligados a essas headlines. Então, quando o mercado compra esse alívio diplomático, o petróleo tende a sofrer um alívio, e quando o mercado vê mais essa fragilização dos acordos, o petróleo volta a ganhar força. E o petróleo, como ele é o principal canal inflacionário atualmente, ele tende a impactar os outros ativos dentro da economia. A gente pode ver que tem headlines saindo aqui sobre as questões do cessar-fogo, e que em até 24 horas pode se chegar a um acordo. A gente essa semana teve resultados da Broadcom, que é uma das principais empresas que compõem o Nasdaq, e ela teve resultados acima do esperado, mas o guidance, o direcionamento futuro, não superaram as expectativas, o que fez com que ela teve uma queda bem acentuada ontem. Apesar dos bons resultados, o mercado ele é movido bastante pelas expectativas futuras, como a gente sabe. O Trump, agora há pouco saiu que o Trump ele tá em meio às negociações finais para encerrar a guerra, e a gente vai ver como está gerando um impacto nos preços agora. E dentro da macroeconomia, ontem a gente teve a divulgação dos PMIs e do ADP. Essa semana a gente já teve a divulgação dos JOLTS, que veio um dado bem acima. Então a oferta de empregos ela veio bem forte, e a variação de empregos privados aqui também veio acima das expectativas e acima do anterior, o que a gente já pode esperar por um dado do payroll mais forte no dia de amanhã também, o que não é tão interessante assim para o Fed, porque apesar do mercado de trabalho forte e resiliente, o mercado de trabalho aquecido não dá margem para o Fed ter uma postura mais dovish ou mais flexível em relação às taxas de juros. A gente teve dados dos PMIs também ontem. A questão do ISM Prices aqui mostra que está tendo uma inflação de custos no setor de serviços, nos preços dos serviços. Então, o mercado ele está resiliente, mas com custos de serviços mais elevados. E hoje a gente tem dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é um dado bem interessante também, e ele vem operando dentro de uma margem esse ano que mostra que o mercado de trabalho ele segue resiliente, não tem bastante gente trabalhando. Então, hoje o dado mais importante do dia de hoje os dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, e agora a gente vai ver quais os impactos no gráfico em relação ao petróleo, em relação a como a geopolítica está direcionando o mercado. A gente pode ver que a headline em relação ao cessar-fogo já criou otimismo aqui dentro do mercado. A gente pode ver que o petróleo já está em uma queda de 3%, o ouro já voltou a ganhar tração, porque apesar desse alívio diplomático, ainda o mercado ele está pairado por incertezas. Então
ouro é um ativo de proteção, só que ele tende a ganhar força quando o mercado não está sofrendo uma pressão inflacionária. Como a gente sabe, o petróleo ele pressiona a inflação, que pressiona os juros, e agora com a queda do petróleo, os juros estão sendo puxados para baixo também, tá tendo um alívio. O dólar já está caindo bastante aqui, está caindo 0,3%. E as moedas emergentes tendem a ganhar força e só pelo fluxo agora e pelo cenário geopolítico a gente já pode ter um direcional melhor para o dia de hoje. O dólar ele estava dentro dessa acumulação aqui, a gente já tinha estipulado que ele poderia ter uma boa reação dentro desse nível de oferta e ainda a geopolítica acabou favorecendo esse cenário. Então a gente pode estar vendo um dia, uma continuidade de queda no dólar para o dia de hoje. As bolsas asiáticas fecharam bem negativas aqui. Pode ser bem provável em decorrência do dia de ontem, porque as bolsas asiáticas fecharam 4, 5 horas da manhã e essas headlines em relação ao cessar-fogo, elas saíram agora há pouco. E ontem o mercado ele sofreu uma liquidação porque teve headlines não tão favoráveis assim para o alívio diplomático. E a gente pode ver que o mercado está em constante mudança porque o posicionamento dos líderes mundiais ele está em constante mudança, principalmente em quesito Estados Unidos e Irã, que uma hora estão falando em cessar fogo e em outro momento já estão tendo uma escalada militar novamente. Então, dentro desse cenário, hoje a gente pode dar provavelmente tem uma continuidade no movimento de queda do dólar. É, ele atingiu um volume imbalance aqui, estava numa zona de oferta, atingiu um balance price range. Então, a gente pode traçar um novo range quando um fundo for formado aqui e o preço ele tende a corrigir em torno de 50% do movimento para dar continuidade ao movimento de queda. Então, contando que um novo fundo seja formado, a gente espera uma correção em pelo menos 50% do range e com alinhamento de fluxo a gente pode executar nossas operações. E o mercado ele tem alvos para buscar mais abaixo. Então ele tem margem para cair mais, a não ser que saia alguma headline que faça o petróleo voltar a subir, faça os títulos voltarem a subir. Provavelmente a maior probabilidade é que puxe o dólar também. Então, com base no fluxo na geopolítica, até agora a gente tem uma continuidade do movimento de queda para o dólar. E o ideal é ele buscar pelo menos 50% desse range para dar uma continuidade no movimento de queda. Se a gente está buscando por uma queda no dólar, a gente vai buscar por uma alta dentro das moedas emergentes. O euro também já está numa expansão bem interessante. Que se ele buscar em torno de 50% do range, com uma desaceleração do preço, interessante seria buscar essas regiões de reteste aqui, ou essas mais atrás, onde houver o alinhamento do fluxo, dá para se posicionar comprado, buscando movimentos mais altos. O mercado agora pela manhã parece estar bem direcional.
O ouro também, o ouro já está bem desenhado, ele já atingiu, já está fazendo até o rompimento do canal. O preço tinha feito um movimento de expansão, correção e agora está expandindo com o rompimento do canal. Seria bem interessante pegar um pullback no rompimento do canal aqui. Se a gente traçar esse range, junto com essa região de reteste, o preço buscando o nível de 50% aqui, se a gente estender esse canal aqui, ele vai dar praticamente o pullback no canal. Então, aqui seria uma operação bem interessante. Stop protegido abaixo do fundo, buscando o alvo primário é o próprio topo da expansão e o alvo secundário seria aquele topo, podendo buscar uma operação até de 4 vezes o risco. E sempre esperando uma ignição do preço também. Uma boa reação, não entrar direto com o preço vindo forte, espera o preço reagir na região e aí executa a operação. Agora, em relação aos índices Nasdaq aqui, como eu já tinha dito em relação a Broadcom aqui, apesar dos bons resultados, ela apresentou um guidance abaixo das expectativas e o mercado ele é movido muito pelas expectativas. Agora no pré-market, o Nasdaq, as principais empresas e o setor de semicondutores e o ETF do Nasdaq, eles estão bem negativos. Eles podem estar buscando uma reprecificação, até porque a gente tem níveis de demanda bem mais interessantes para compra aqui embaixo. E o mercado ele tá varrendo essa liquidez aqui que já estava acumulada nos fundos. Então até a abertura o mercado ele pode seguir caindo bem. Seria o mais interessante e com alinhamento de fluxo na região de demanda, o mercado começar a buscar por posições compradas. O alvo primário nesse nível e o alvo secundário a máxima. E a gente pode ver que o preço ele já está trabalhando dentro de um canal aqui, o que mostra que ele tá desacelerando. Então, ele chegando dessa maneira nesse nível de demanda seria bem interessante para dar continuidade a um movimento de alta e contanto que o fluxo comece a ganhar mais força aqui dentro da abertura do mercado. Ele já está ele tá numa região de pullback aqui já, rompimento desse topo. Então, dentro dessa expansão DH1, ele já está dentro da demanda e existe essa ineficiência do preço. Pode ser que o mercado comece a virar a mão a partir daqui, mas a gente só vai executar operações no Nasdaq após a abertura do mercado. Tem divulgação dos dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Acredito que não vai ter tanto impacto assim no preço do Nasdaq. O S&P já está numa região bem mais interessante. Ele já atingiu um nível de demanda bem forte, o que pode dar um indício também que o Nasdaq pode não corrigir tanto assim. Ele pode dar até continuidade no movimento de alta a partir daqui, ainda mais se o S&P começar a dar continuidade
no movimento de alta a partir daqui, o S&P tende a puxar bastante o Nasdaq. O S&P ele estava acumulado e com esse fundo ele fez a captura da liquidez desses fundos já em um nível de demanda. Então, se ele voltar a quebrar essas estruturas aqui, fazer o rompimento delas, a maior probabilidade é que o mercado já engate uma alta a partir desse movimento aqui, principalmente com os títulos já bem negativos. O VIX está num patamar bem moderado, está bem baixo. Apesar de estar em uma alta de quase 3% aqui, ainda assim o patamar em que ele se encontra está bem favorável. A gente pode ver que as bolsas europeias aqui que estão operando estão bem positivas já, então o mercado ele tá bem otimista com essa questão do cessar-fogo. É a questão do pré-market do Nasdaq. É bem provável que seja uma reprecificação. O ativo vai buscar preço, os investidores preferem comprar mais barato sempre. A visão pro mercado no dia de hoje é essa. Até que uma headline diga o contrário. Vamos ver o que vai rolar na abertura. Tamo junto, boas análises, um ótimo dia.